Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos para mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor, beleza? Já vamos direto com as notícias já, cara. A gente começa falando de uma reunião na CBF. Não sabemos exatamente do que é essa reunião, mas o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, postou uma foto ali no seu stories, né, no seu Instagram, colocando ali a mesa da CBF, enfim, a identificação ali do Fluminense, né, Clube Série A, escrito reunião de clubes na CBF. É um encontro com a participação de outros presidentes, estando ali clube da Série A, imagina-se que os clubes da Série B também, mas a gente não sabe exatamente qual é o tema, ou qual foi o tema dessa reunião que o presidente do Fluminense participou nesta terça-feira, dia 9 de janeiro. Pode ter sido alguma coisa de liga, alguma coisa, enfim, relacionada ao Campeonato Brasileiro desse ano, enfim, a gente não tem certeza, mas tá aí. Foi para uma reunião lá, a gente sabendo, a gente traz aqui como informação. Vamos continuar aqui falando sobre reuniões, mas agora Campeonato Carioca. Tá definido a tabela do Campeonato Carioca, pelo menos os primeiros jogos. Lembrando, o Fluminense não tem o Maracanã, mas deve começar, né, a sua trajetória jogando no Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca, as primeiras rodadas, no dia 18, às 9h30 da noite, né, quinta. O Fluminense enfrenta o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira, tá confirmado já. Aí vai jogar no domingo, às 4 da tarde, contra a Portuguesa em Moça Bonita, meu Deus. Estádio Proletário Guilherme da Silveira, lá em Moça Bonita, em Bangu. Às 4 da tarde. O Fluminense até queria mandar esses jogos no Luso Brasileiro, né? Quer mandar os seus jogos no Luso Brasileiro, mas não faria sentido mandar no Luso Brasileiro contra a Portuguesa, era inverter o mando, né? Aí depois, no meio da semana, de novo, o Fluminense sai para poder jogar contra o Audax Rio. O Audax joga no Elci Resende, o Audax agora é de Saquarema, então deve ter o jogo lá. Eles tinham acertado com o Boa Vista para mandar os seus jogos lá no Elci Resende. Aí seria na quinta, dia 25, o Fluminense jogaria lá em Bacaxá. E no outro domingo, aí ainda não está definido contra o Nova Iguaçu com o mando do Fluminense, mas deve ser no Estádio Luso Brasileiro. A sequência ainda teria Bangu, também provavelmente no estádio Luso Brasileiro, e o jogo contra o Boa Vista, que provavelmente seria no Elci Resende, deve ser vendido para o Mané Garrincha, é o que diz o jornalista Marcelo Neves lá no seu Twitter. Então, o jogo ali do dia 3 ou dia 4 de fevereiro deve ser em Brasília, no Mané Garrincha. Enfim, primeiro... Gabriel, por que não leva para o Espírito Santo? Cara, em resumo, quem define isso é o Boa Vista e o Grupo Metrópolis. A lógica é meio que essa, assim. O Grupo Metrópolis é quem está comprando esses jogos e reservando datas. Eu até trouxe aqui a informação de que eles reservaram várias datas lá em Cariacica, né, no estádio Kleber Andrade, mas a princípio, pelo visto, a intenção deles vai ser levar o Fluminense para Brasília. Gabriel, mas o Fluminense não define nada disso? Não, o mando é do Boa Vista. Inclusive foi uma chavezinha ali que eles acharam de maneira interessante para o Campeonato Carioca, né? No ano passado a gente jogou em Brasília com o mando do Bangu, que na teoria quem vendeu o mando foi o Bangu. O Fluminense recebe parte da grana, até porque o Fluminense tem o direito de não aceitar jogar lá. Então o Fluminense recebe parte da grana. E o Fluminense, quando jogou em Cariacica no ano passado, o mando era do Madureira. Quem vendeu o mando ali também foi o Madureira. Então, esses são os jogos ali do início do Campeonato Carioca. Lembrando que a tabela só está desmembrada até a quinta rodada, até o Fluminense Bangu, né, com datas e horário e tal. Então, esse jogo que seria ou será lá no Mané Garrincha ainda não tem data nem horário marcados. Bem, a gente continua falando aqui sobre notícias e uma agora, meu amigo. Vamos lá, tá? Primeiro, uma mudança da Conmebol nas datas da Recopa Sul-Americana, Fluminense e LDU, agora em fevereiro. A Conmebol tinha marcado essas datas, né? O jogo de ida, lá em Quito, para o dia 21 de fevereiro, quarta-noite, 9h30, horário aqui de Brasília, e
No dia 28, a quarta seguinte, 9h30, jogo no Maracanã. Só que a Conmebol mudou. É uma avacalhação, né, cara? Sei lá, 40 dias antes do jogo os caras mudam. Eu vi muita gente falando sobre uma questão, porque o Botafogo tem um jogo marcado da Libertadores, da pré-Libertadores, pro mesmo dia no Maracanã também. Também um jogo marcado pela própria Conmebol no dia 28 de fevereiro no Maracanã, não, no caso no Engenhão, mas no Rio de Janeiro. E aí estavam falando, pô, e aí, como é que vai ser, né? A PM vai deixar 2 jogos na mesma cidade no mesmo dia e tal. No final das contas, a Recopa é que teve sua data mudada. Então agora as datas da Recopa serão dia 22 em Quito, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. O jogo de ida, quinta-feira, 9h30 da noite. E na volta, dia 29, também quinta-feira, às 9h30 da noite. Inclusive tinha uma galera até zoando que se o Fluminense for campeão da Recopa, ele só pode comemorar o aniversário desse título de 4 em 4 anos, né? Porque vai ser campeão dia 29 de fevereiro, no ano que vem não tem um ano, né? Vai comemorar quando? Dia 1º, vai comemorar dia 28, enfim. Mas teve essa mudança aí, vai acontecer às quintas-feiras os jogos da Recopa. Por sinal, até uma coisa que tem chamado muita atenção da galera é a questão do estado de exceção, do toque de recolher que está lá no Equador, né? Em todo o país. O presidente, o Daniel Noboa, que é um presidente que tá bem jovem lá do Equador, ele meio que decretou guerra contra os traficantes, enfim, uma confusão gigantesca lá, e tá passando por uma crise porque 2 dos chefões lá do tráfico fugiram da cadeia e, enfim, então tá uma caça a eles, uma confusão geral no país, e aí eles estão colocando o governo, né? O presidente colocou um toque de recolher entre as... cadê o horário aqui? Entre as 11 da noite e as 5 da manhã, lá no Equador. Então, 11 da noite e 5 da manhã você não pode andar na rua pelos próximos 60 dias, ou até capturar esses 2 traficantes, né? E aí é engraçado porque muita gente ficou, então não dá pra ter jogo, né? Porque o jogo vai acabar às 11h30, só que não, né? O Quito tá com 2 horas a menos, então isso não afeta ali no jogo, mesmo se esse estado de exceção e etc. durar até a data do jogo, não afeta exatamente a partida, porque a partida lá acaba às 9h30 da noite, porque são 2 horas a menos. Né? Então teria ali 1h30 ainda para todo mundo chegar às suas casas, seus hotéis, etc, etc. Mas é bom ficar de olho nisso, porque numa dessa a Conmebol manda tirar o jogo de lá também, né? Não duvidar, Conmebol é uma bagunça total, né? Se altera o jogo do nada, seu bel prazer, imagina então acontecendo um problema sério na cidade, né? Mas é bom ficar de olho, tá? Bem, e por último, mas não menos importante, Cauã Elias. É o fim da novela, provavelmente, né? Precisa só de assinar. Segundo o Vitor Lessa, após uma reunião ontem, né, nessa segunda-feira, o Fluminense acertou a renovação de contrato com o atacante Cauã Elias e eles só vão alinhar os últimos detalhes para que o contrato seja redigido e vai ser assinado em breve. Dentre aquelas confusões que se gerou ali em relação ao contrato dele, o que o Lessa diz que foi esclarecido o Fluminense vai pagar um aumento salarial bem alto para o atacante. Eu cheguei a ver uma informação, e até era de uma pessoa confiável, mas não era, mas eu não vou lembrar agora, perdão aí quem é para dar os créditos, que era 4 vezes mais, era quadruplicar o salário do Cauã Elias, era a pedida dele. Não sei se foi esse o aumento que deram, mas enfim, de qualquer forma o Lessa falou em substancial. E outro entrave na discussão era que o Cauã Elias queria ficar com 30% do seu passe, não, no caso o staff dele queria ficar com 30%, o Fluminense já tinha dado 10%, e aí chegaram no meio termo de 20%. Então o Fluminense, que tem 100% dele ali, né, pela lógica, dá 20%, já tinha dado 10% e agora dá mais 10% nessa renovação com o atacante. É aquilo que eu falei durante muito tempo aqui na questão, quando a gente perdeu o Marcos Paulo, né, que é quando você tem argumentos para negociar com o jogador que 99% das vezes a decisão está na mão dele, ele não tem muito o que fazer. Ele vai tentar negociar, você vai chegar no meio termo e tal, mas você consegue negociar com ele. E era o caso do Cauã Elias. Pô, ele ia ficar o quê? Afastado até 2026? Acabou a carreira dele. O Fluminense, o Cauã Elias pode se tornar um gênio do futebol mundial. Beleza.
Mas de quanto vai ser a venda dele? 18 milhões de euros? Tá bom então, o Fluminense dá o foco em outro jogador e vende 5 jogadores que ele der foco por 2 milhões de euros, 3 milhões de euros cada um e iguala quase o valor. O Cauã Elias tem uma vida só. Em Xerém tem outros milhares de jogadores. O Cauã Elias é uma chance só. Ele vai topar perder a carreira dele, enfim. Você ganha um argumento a mais quando você tem um contrato um pouco mais longo. Tirando isso, tá tudo na mão do jogador, né? Enfim, então a negociação pelo menos chegou a um final feliz e o Cauã Elias deve, ali depois de assinar essa renovação, ser incorporado ao elenco para também participar ali desse início de Campeonato Carioca enquanto o time principal não volta. Beleza? Copinha tá rolando no momento que eu tô lançando esse vídeo, mas a gente vai debater isso melhor lá no Jornada 1902. Deixa eu ver aqui exatamente na hora que eu tô gravando quanto tá o jogo da Copinha. Eu não vi esse iniciozinho de jogo justamente porque estava gravando aqui. Vamos ver, Fluminense tá perdendo pro São Carlense. Com 2 minutos o Fluminense tomou 1-0. Tá jogando com um time reserva hoje, né? Enfim, vamos ficar de olho então também em quem que o Fluminense enfrenta na próxima fase. Mesmo perdendo, o Fluminense já tá classificado e já tá garantido na primeira posição. Tomara que tenha ganhado, né? Enfim, valeu, tamo junto, até a próxima.